milionário fica surpreso ao ver mendiga negra alimentar sua filha novamente. E os holofotes brilhavam intensamente na esquina movimentada do centro, enquanto Luna Ribeiro, uma jovem de 30 anos, preparava seu yakisoba com maestria. O cheiro dos legumes frescos e do molho doce se espalhava pelo ar, seduzindo transeuntes apressados. Todos os dias ela enfrentava a rotina pesada, lutando para sustentar sua pequena família. Mas naquele dia qualquer, a história começaria a mudar. Tiago Almeida, um milionário aparentemente bem-sucedido, estava à beira de um colapso. Seu olhar aflito se fixava em sua filha, Sofia, que tinha apenas 5 anos. Nos últimos dias, a garotinha se recusava a comer, sua expressão de tristeza como um nó na garganta de Tiago. Ele estava perdido, sem saber como resgatar seu brilho. As pessoas passavam, algumas lançando olhares de reprovação para sua desgraça em plena luz do dia. Foi então que Luna, ao notar a angústia de pai e filha, sentiu o impulso. Sofia sorriu, e aquele momento simples mudou tudo. Tiago ficou surpreso, admirado pela conexão que Luna tinha com sua filha. Quem diria que uma jovem com um carrinho de yakisoba poderia ter o poder de acalentar uma criança? No seu coração, ele sabia que precisava de Luna. Então, com um nervosismo que não conseguia disfarçar, ele a abordou e ofereceu um emprego como cozinheira em sua mansão. Um salário que poderia acabar com as dificuldades dela. Para Luna, os olhos de Tiago, brilhantes de gratidão, foram a abertura que ela sempre esperou. Com um novo emprego, Luna viu sua vida se transformar. A mansão era opulenta e cheia de luxos que ela só conhecia de longe. Mas ao lado de Tiago, algo mais começou a brotar. O carinho entre eles se tornava mais profundo, enquanto cuidavam da adorável Sofia. Os risos ecoavam pelos corredores e Luna se sentia finalmente em casa. Entretanto, Luna, em meio a essa tempestade, descobriu que estava grávida de gêmeos. A pressão aumentava e a batalha pela guarda de Sofia se tornava uma guerra judicial. Tiago se via dividido, lutando para proteger a nova família que agora ele amava, enquanto as mentiras de Carla ameaçavam tudo. Com um aperto no peito e um nó na garganta, Luna se encontrava em um dilema profundo. Até onde você iria por amor? O relógio corria e suas escolhas poderiam definir o futuro incerto. O que viria a seguir? O futuro estava nebuloso e cada passo poderia mudar tudo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. O relógio não parava de girar. Luna sentia o peso de cada segundo, a ansiedade pulsando nas têmporas. Ela ainda não conseguira contar a Tiago sobre a gravidez. A ideia de gênios ou tantas complicações em sua vida a deixava em pânico. Mas havia algo maior. Lumen sobre suas cabeças, e isso a deixava em alerta. Ao mesmo tempo, a busca de Carla pela guarda de Sofia inchava como uma onda prestes a quebrar. O estado de tensão era palpável. Uma noite chuvosa. Enquanto Tiago trabalhava tarde na empresa,
Um telefonema inesperado fez o coração de Luna disparar. A voz do advogado de Tiago a envolveu em uma neblina de incertezas. Luna, precisamos conversar. É sobre Carla. A situação se agravou. As palavras ecoavam em sua mente. O que mais poderia acontecer? Sentada à mesa, observando Sofia, enquanto ela desenhava, Luna se sentiu invadida por uma onda de desespero. Mas, antes que pudesse se perder em seus pensamentos, a porta da mansão se abriu violentamente. Era Tiago, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Eu não sei como te contar isso. Ele respirou fundo, o corpo tremendo levemente. A Carla, ela não está aqui só para recobrar a guarda da Sofia. Ela tem uma informação que pode mudar tudo. Um arrepio percorreu a espinha de Luna. O que você quer dizer com isso? Ela afirma que Sofia não é sua filha biológica. Tiago hesitou. Ela disse que eu não sou o pai. As palavras pairaram no ar pesado. Luna sentiu como se a terra se abrisse sob seus pés. O mundo ao redor desapareceu. Estava tudo desmoronando, como castelos de areia em um mar tempestuoso. O silêncio foi rompido por um grito de Sofia. A criança estourou em lágrimas, sentindo a tensão no ambiente. Luna correu até ela, tentando segurá-la, mas a garotinha se debatia. Por que você está chorando, mamãe? O que há com o papai? O desespero na voz da menina fez o coração de Luna se quebrar em 1000 pedaços. Tiago, perdido entre a culpa e a necessidade de proteger a filha, sussurrou. Precisamos saber a verdade, Luna. Se isso for verdade, tudo que construímos, tudo pode mudar. Luna se virou para ele. E se não for? E se Carla estiver apenas jogando um jogo sujo para nos separar? Tiago pegou a mão dela, mas Luna recuou, ainda processando. O olhar dela estava cheio de desconfiança. Por que você simplesmente acredita nela? Essa mulher foi embora e agora volta para destruir nossas vidas. Um telefonema interrompeu a discussão tensa. Tiago rapidamente atendeu e seu rosto mudou em questão de segundos. O que você está dizendo? Onde ela está? Agora! A respiração de Luna ficou pesada enquanto ela olhava para Tiago. O pânico no olhar dele a deixou inquieta. Tiago, quem estava do outro lado? Ele abaixou o telefone, a palidez tomando conta de seu rosto. A Carla. Ela deu um prazo. Se não deixarmos Sofia ir, ela vai contar algo a respeito do meu passado. Do seu passado. Luna sentiu uma onda de frio a envolver. Segredos que poderiam mudar tudo voltavam para assombrá-los. Ela fez um esforço para processar tudo. O que isso significava para sua vida, para as crianças e, sobretudo, para o futuro. A urgência da situação pairava pesadamente no ar. A verdade que eles não conheciam poderia estar prestes a desmoronar tudo. Luna olhou nos olhos de Tiago. E a certeza que possuíam juntos começou a se despedaçar em meio às sombras de um passado que nem sabiam que existia. O que mais poderia estar escondido? E qual verdade Carla revelaria primeiro? O que mais poderia estar escondido? E qual verdade Carla revelaria primeiro? Os olhos de Luna se fixaram em Tiago, a mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Cada segundo parecia uma eternidade. O peso da revelação de Carla pesava sobre eles. Mas a ansiedade e o medo de perderem Sofia quase a sufocavam. As palavras carregavam um golpe mortal e o desespero se apoderava de seu coração. Por que ela diria isso? O que ela poderia ganhar com uma mentira desse tipo? Tiago parecia tão confuso quanto ela, a expressão dele refletindo a fragilidade do momento.
Mas antes de qualquer um conseguir digerir as consequências de tudo aquilo, a campainha da mansão soou, interrompendo a tensão. Tiago, visivelmente abalado, se virou em direção à porta. A expressão em seu rosto mudava com cada passo que ele dava. Quem poderia ser agora? Ele perguntou, a voz tremendo. Será que pode ser a Carla? Luna sentia o seu coração acelerar. Não, não pode ser! Mas a curiosidade a levou a seguir Tiago, como um instinto. Quando ele abriu a porta, um frio cortante tomou conta do ambiente. Na soleira, uma mulher de cabelos desgrenhados e roupas surradas estava parada. Seu olhar era intenso e carregava uma mistura de raiva e dor. Era Carla, mas não somente isso. Ao seu lado, outra garota surgiu, de mãos dadas com a mãe. Seus olhos brilhando triste e esperançosa. Surpresa! Carla gritou! E o eco de suas palavras parecia explodir em uma bomba no peito de Luna. Este é o nosso verdadeiro segredo! A criança que estava ao lado de Carla tinha aproximadamente a mesma idade de Sofia, mas a semelhança era inegável. Sofia e a Jéssica são irmãs. O mundo de Luna desabou. Irmãs? Como isso é possível? O som de sua própria voz soava distante e confusa. Você está tentando bagunçar nossas vidas ainda mais? Gritou, mas a certeza no olhar de Carla a fez hesitar. Sim, irmã, Carla declarou, se aproximando mais. Eu sou a mãe das duas. Há muito tempo eu só queria saber de Sofia. A Jéssica precisa dela. Os olhos de Tiago saltaram de uma mulher a outra, como se estivesse tentando recompor sua realidade. Isso não faz sentido! Como uma criança pode ser filha de duas mães dependendo da situação? Sua mente estava em frangalhos, e a verdade enraizada na confusão de um passado obscuro parecia sobrecarregá-lo. Luna, disse Carla, um sorriso que parecia uma máscara. Eu sei que você está grávida. E confesso que eu não estou aqui só por Sofia. Jéssica também precisa de você. Elas precisam ficar juntas. Luna sentiu um nó na garganta. A ideia de que havia mais do que irmãos separados a deixava atordoada. E quem vai cuidar de suas filhas? Retrucou um misto de raiva e desespero enchendo sua voz. Você, depois de tudo que fez! Mas Carla apenas deu um passo à frente, atacando com uma verdade devastadora. Você não tem ideia do que sou capaz, Luna. Não dê o próximo passo errado. Se você não aceitar isso, pode perder tudo! O silêncio se instalou como uma névoa densa. A expressão de Tiago refletia um mar de conflitos. Ele estava dividido. Poderia ser verdade? Poderia Carla estar em busca não apenas de Sofia, mas de uma forma de controlar a narrativa? Jéssica, a garotinha de cabelos cacheados, lançou um olhar terno e triste para Luna, e aquilo quase quebrou seu coração. Como seria a vida se as meninas fossem de fato irmãs? E se ela fosse apenas uma forasteira no meio daquele turbilhão? A imagem de sua gravidez se dissolveu em um mar de incertezas. Eu não sei o que fazer, murmurou Tiago, agora olhando para Luna, uma súplica em seus olhos. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser articulada, um grito cortou o ar. Mãe! Era Sofia, que corria da sala com lágrimas nos olhos. O que está acontecendo? Você vai me deixar também? O tempo parou. O peso das palavras moldou um novo futuro em que poderiam, ou não, ser todos desfeitos. O que estaria reservado para eles? Grandes verdades estavam prestes a se revelar, mas a única coisa que seu coração pedia era proteção para a filha. Apenas, fique calma, Sofia. Vamos resolver isso. A luta dentro de Luna fervia.
Mas o que realmente significava resolver isso? E o que mais Carla tinha a esconder que poderia desatar todo esse nó? O mistério apertava ao redor deles. Uma rede complicada de relações e segredos que poderia fazer tudo desmoronar. E naquela fração de tempo, mesmo o amor que construíram estava em jogo. O tempo parecia congelar. A tensão pairava no ar, enquanto Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, balançava-se entre Tiago e Luna, como se tentasse entender a confusão que a cercava. Luna sentiu seu coração apertar. A paixão por essa menina fazia seu peito arfar. Como ela poderia deixar que algo a separasse dela? Tiago e Carla estavam frente a frente, os rostos revelando um turbilhão de emoções. Você não pode simplesmente entrar na vida deles e afirmar que são irmãs, gritou Tiago, sua voz ecoando pela sala. O pânico e a raiva se misturavam em cada palavra. Mas é verdade! Elas são irmãs e precisam uma da outra! Carla retrucou, seu olhar feroz. Eu não imaginava que isso deixaria a vida de vocês tão confusa. Mas eu não vim aqui para discutir. Vim para trazer Sofia e Jéssica de volta para casa. Os olhos de Jéssica, a garotinha ao lado de Carla, brilharam ao ouvir a palavra casa. Luna, ainda processando tudo, se agachou, tentando alcançar o olhar de Sofia. Calma, meu amor. Nós estamos aqui. Vamos resolver isso. Mas antes que pudessem dar qualquer passo, um som estrondoso veio de fora. A porta da frente se abriu com força, como se o próprio vento a arrebentasse. Ao invés de um simples intruso, um grupo de homens entrou empurrando uma multidão apavorada para trás. Eles estavam vestindo roupas pretas, os rostos ocultos sob capuzes. Saia da frente, todos vocês! Um deles gritou, levando pânico à sala. Tiago se colocou à frente de Luna e Sofia, o instinto protetor despertando. O que vocês querem? A voz dele estava tensa. A situação aqui não é o que parece. Um deles disse, quase socando as palavras. Estamos atrás de Carla. Sabemos que ela está aqui. Luna gelou. O olhar de Carla tornou-se súbito e desesperado. O quê? Como vocês sabem disso? O desespero em sua voz fez ecoar uma onda de ansiedade. Era como se o chão sob seus pés estivesse se dissipando. Você tem algo que não deveria, Carla. É hora de acertar as contas. E as crianças não devem estar aqui. Disse o homem, seu olhar fixo nas garotinhas. A atmosfera explodiu em caos. Sofia, assustada, gritou. Mamãe! A menina se agarrou a Luna e Luna sentiu a fragilidade daquele corpo pequeno como um peso imenso em seus braços. O pânico tomou conta e todos pareciam agir ao mesmo tempo. Tiago levantou a voz. Deixem as crianças fora disso! Mas as palavras ficaram presas. Luna, em meio ao turbilhão, sentiu um nó na garganta. A urgência da situação parecia incontrolável. Cada segundo passava como uma eternidade. Era uma armadilha, uma situação que escorregava pelo controle. E então, no meio do tumulto, Carla olhou para aquela figura encapuzada com uma mistura de medo e desafio. Está tudo bem, vocês não precisam de... Mas antes que pudesse terminar, um dos homens a empurrou, fazendo-a recuar. Deixe isso para nós. O impacto foi brutal. Carla caiu no chão e um dos capuzes se aproximou de Jéssica, que ficou paralisada, o olhar fixo na cena. Não mexam com ela! Gritou Luna, sentindo cada célula do corpo se rebelar enquanto ela tentava proteger a menina. Tiago agarrou a mão de Luna. Temos que sair daqui, agora! Mas as palavras dele estavam longe do discurso, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. O olhar de Carla, cheia de culpa, se encontrou com o de Tiago. Eu não...
Eu não posso deixar você levá-las! A voz de Carla tremeu, um misto de determinação e desespero. E naquele momento, Luna percebeu algo. A verdade estava prestes a ser revelada. O rosto de Carla começou a mudar e a tensão se cristalizou. Vocês não sabem quem eu sou realmente! O que eu escondi! Isso não é apenas sobre Sofia e Jéssica! E repentinamente, um silêncio pesado caiu sobre todos. Até mesmo os homens pararam, seus olhares focados, intrigados. O que será que Carla preparava para soltar? As palavras pareciam pesadas, repletas de segredos que poderiam estourar como uma bolha. Eu sou... Ela começou. Mas o som da porta se fechando abruptamente interrompeu. A força da batida reverberou nas paredes e, por um instante, todo o resto desapareceu. Luna! Tiago gritou, segurando-a. Precisamos ir, agora! A urgência em seu tom refletia a gravidade da situação. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de Luna gritava por mais. O território do desconhecido estava prestes a desabrochar. E ela sentia que a verdade nunca foi tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Qual seria a verdade chocante que Carla tinha a revelar? E o que mais estava em jogo quando o caos espreitava na porta? A escuridão da incerteza se aproximava, e as respostas ameaçavam desabar sobre eles como uma avalanche. A tensão pairava no ar, saturada de incertezas. O som da porta se fechando abruptamente reverberou como um alarme. E todos os olhares se voltaram para Carla e a figura encapuzada que apenas aguardava na entrada, como um predador prestes a atacar. Vocês não podem me levar! A mulher gritou, tentando se erguer do chão. Temos ordens, o homem advertiu. Sua voz era fria, como se não houvesse espaço para dúvidas ou negociações. Ele avançou, as intenções claramente hostis. Tinha uma presença opressora, como se cada palavra fosse um aviso. A agitação na sala aumentou. O medo se espalhou como um incêndio. Tiago, conglomera! Acho que você vai ter que passar por mim, desafiou. Seus músculos tensos como cordas prestes a se romper. A coragem dele era palpável, mas também mal disfarçava a vulnerabilidade que sentia. Um pai que se via no centro de uma tempestade incontrolável. Luna! Ele se virou e a olhou nos olhos, buscando a solidariedade dela. Mas antes que pudesse processar os sentimentos, uma explosão de vozes começou a ecoar na sala. Sofia soltou um grito, os olhos arregalados de medo. O homem encapuzado lançou um olhar severo. Silêncio! Queria evitar que as crianças presenciassem isso, mas a hora da verdade chegou. A palavra verdade bateu como um trovão. Carla, com um semblante pálido, como se estivesse prestes a fazer uma confissão que a consumiria, apertou a mão de Jéssica. Vocês não sabem quem eu realmente sou. Ela finalmente revelou, a voz embargada. Não só uma mãe. Eu sou uma criminosa. Um silêncio mortal a seguiu. Os rostos de todos tornaram máscaras de espanto. Que verdade obscura Carla escondia? Eu fiz coisas ruins. Coisas que não posso explicar, ela continuou, a emoção se desenrolando a cada palavra. E por causa disso, há pessoas atrás de mim. Elas vão destruir tudo. Tiago gelou. Destruir o quê? O que você está escondendo? Carla respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso. Se eu falar, elas vão. Antes que ela pudesse concluir, o som de um celular vibrando rompeu a tensão. Era um sinal de alerta.
Todos os olhos se viraram, de um ponto a outro, enquanto Tiago apertava seu celular e a mensagem na tela ecoava: "Temos o que queremos. Venham ou..." "Carlos!" Carla murmurou, horrorizada. "O que você fez? Como encontraram você?" O desespero quebrava suas palavras. Os homens encapuzados trocaram olhares, como se tivessem recebido um sinal. Isso não era apenas sobre levar Carla embora. Era algo mais profundo, uma teia de mentiras, segredos e a possibilidade de que tudo que era considerado segurança e amor pudesse derreter a qualquer momento. "Se você não sair agora, a vida dela vai estar em perigo", disse um dos homens, o tom impaciente. "E você também." A imagem de Sofia e Jéssica juntas, com a inocência em seus rostos, fez o coração de Luna apertar. "Nós não podemos deixar isso acontecer!" ela gritou, avançando em direção a Tiago, que ainda estava parado diante da porta. "Luna, não! Fica atrás de mim!" ele ordenou, mas a obstinação era maior que o medo. "Não é justo! As meninas não têm culpa de nada!" Ela começou a chorar, as lágrimas escorrendo. O eco de seu grito se perdeu no ar. As intenções de todos ficaram claras em um instante. O passado de Carla não era apenas uma luz apagada. Era uma bomba prestes a explodir, e eles estavam no epicentro dele. O que poderia acontecer a seguir? E neste instante caótico, um tapa na mesa. "Se você não vai se mover, eu acabo com isso agora mesmo." O homem encapuzado deu um passo à frente e a tensão se intensificou. A mão de Tiago voou para o celular outra vez, enquanto uma decisão crucial começava a tomar forma. O que ele faria? E o que era realmente essa verdade que Carla estava prestes a revelar? O futuro deles dependia disso. "Carla!" ele gritou, o desespero invadindo sua voz. "Diga a verdade! Você precisa salvar as meninas!" Mas o olhar de Carla se desfez em um misto de dor e determinação. Ela estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Algo que poderia arrastar todos para um abismo em que o amor e a lealdade se desfazem diante da realidade. E então, no meio daquela confusão, o celular de Tiago disparou. A mensagem vinda do desconhecido iluminou a tela com uma frase que absorveu o ar da sala. "O que vocês farão pelas crianças? A hora chegou." E com isso a sala mergulhou em um novo silêncio, um pré-sabor de terror e desespero, onde as escolhas que seriam feitas naquele instante moldariam não só os futuros deles, mas o que significava ser família. E a pergunta que pairou no ar, a única que realmente importava: qual o preço a pagar por amor? O tempo parecia congelar. A tensão pairava no ar, saturada de incertezas. O som da porta se fechando abruptamente reverberou como um alarme, e todos os olhares se voltaram para Carla e a figura encapuzada que apenas aguardava na entrada, como um predador prestes a atacar. "Vocês não podem me levar!" a mulher gritou, tentando se erguer do chão. "Temos ordens", o homem advertiu. Sua voz era fria, como se não houvesse espaço para dúvidas ou negociações. Ele avançou, as intenções claramente hostis. Tinha uma presença opressora, como se cada palavra fosse um aviso. A agitação na sala aumentou. O medo se espalhou como um incêndio. Tiago, conglomerado em adrenalina, bloqueou a paz. A coragem dele era palpável, mas também mal disfarçava a vulnerabilidade que sentia. Um pai que se via no centro de uma tempestade incontrolável. "Luna!" Ele se virou e a olhou nos olhos, buscando a solidariedade dela. Mas antes que pudesse processar os sentimentos, uma explosão de vozes começou a ecoar na sala. Sofia soltou um grito, os olhos arregalados de medo.
O homem encapuzado lançou um olhar severo. Silêncio! Queria evitar que as crianças presenciassem isso. Mas a hora da verdade chegou. A palavra verdade bateu como um trovão. Carla, com um semblante pálido, como se estivesse prestes a fazer uma confissão que a consumiria, apertou a mão de Jéssica. Vocês não sabem quem eu realmente sou. Ela finalmente revelou, a voz embargada. Não sou uma mãe. Eu sou uma criminosa. Um silêncio mortal a seguiu. Os se tornaram máscaras de espanto. O que isso significava? Que verdade obscura Carla escondia? Eu fiz coisas ruins. Coisas que não posso explicar. Ela continuou, a emoção se desenrolando a cada palavra. E por causa disso, há pessoas atrás de mim. Elas vão destruir tudo. Tiago gelou. Destruir o quê? O que você está escondendo? Carla respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso. Se eu falar, elas vão. Antes que ela pudesse concluir, o som de um celular vibrando rompeu a tensão. Era um sinal de alerta. Todos os olhos se viraram, de um ponto a outro, enquanto Tiago apertava seu celular e a mensagem na tela ecoava. Temos o que queremos. Venham ou... Carlos! Carla murmurou horrorizada. O que você fez? Como encontraram você? O desespero quebrava suas palavras. Os homens encapuzados trocaram olhares, como se tivessem recebido um sinal. Isso não era apenas sobre levar Carla embora. Era algo mais profundo. Uma teia de mentiras. Segredos e a possibilidade de que tudo que era considerado segurança e amor pudesse derreter a qualquer momento. Se você não sair agora, a vida dela vai estar em perigo, disse um dos homens, o tom impaciente. E você também. A imagem de Sofia e Jéssica juntas, com a inocência em seus rostos, fez o coração de Luna apertar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Ela gritou, avançando em direção a Tiago, que ainda estava parado diante da porta. Luna, não! Fique atrás de mim! Ele ordenou. Mas a obstinação era maior que o medo. Não é justo. As meninas não têm culpa de nada. Ela começou a chorar, as lágrimas escorrendo. O eco de seu grito se perdeu no ar. As intenções de todos ficaram claras em um instante. O passado de Carla não era apenas uma luz apagada. Era uma bomba prestes a explodir. E eles estavam no epicentro dele. O que poderia acontecer a seguir? E então, no meio daquela confusão, o celular de Tiago disparou. A mensagem vinda do desconhecido iluminou a tela com uma frase que absorveu o ar da sala. O que podeis pelas crianças, a hora chegou. E com isso, a sala mergulhou em um novo silêncio. Um pré-sabor de terror e desespero, onde as escolhas que seriam feitas naquele instante moldariam não só os futuros deles, mas o que significava ser família. E a pergunta que pairou no ar, a única que realmente importava, qual o preço a pagar por amor? Então, de repente, o homem encapuzado falou. Sua voz baixa, mas carregada de uma urgência imprevista. Não só estamos atrás de Carla. Nossas ordens vão além. Muito além. Ele se virou para as meninas. A verdade que ela esconde vai destruir tudo. E todos. A cena ficou tensa como uma corda de violão prestes a se romper. Foi então que Luna, quase como um instinto, fez uma pergunta que nem mesmo ela sabia que estava prestes a soltar. Carla, você não está escondendo algo mais, está? Num instante, os olhos de Carla se alargaram. Não!
Não pode ser! Você não sabe o que está dizendo! Ela implorou. O desespero em sua voz era feito de verdade, e Luna sentiu um frio na espinha. Os homens se aproximaram ainda mais, a pressão aumentando. Carlos tem um plano, e você é a chave. Se você não colaborar, vai ser muito rápido para vocês todos. Então, como um estalo, um grito ecoou no fundo da casa, seguido de um barulho alto e estrondoso. O último eco da destruição foi um som tão feroz que fez a casa tremer. As paredes pareciam querer desmoronar, e todos ficaram em silêncio, congelados, enquanto do lado de fora, gritos e sirenes se aproximavam. É isso! O quê? O que aconteceu? A voz de Tiago tremia. Luna olhou para ele e seus olhos refletiam uma mistura de medo e raiva. O homem encapuzado sacudiu a cabeça frustrado. Isso não estava nos planos, mas agora está. Carla, você decidiu arriscar tudo. Agora não era apenas o futuro das meninas em jogo, era a vida de todos ali. O caos fora da casa era o prenúncio de que tudo estava se tornando monstruoso. Uma realidade que não podiam evitar. E enquanto as sirenes se aproximavam, Luna sentiu um arrepio. Um segredo devastador estava prestes a se revelar. Algo que mudaria para sempre suas vidas. O que mais seria descoberto naquela noite? Com um nó na garganta, ela percebeu que talvez a resposta estivesse ali, bem diante dela, desesperado de Carla, que poderia ser a chave para a verdadeira natureza de todo aquele pesadelo. O tempo parecia congelar. A tensão pairava no ar, saturada de incertezas. O som da porta se fechando abruptamente reverberou como um alarme, e todos os olhares se voltaram para Carla e a figura encapuzada que apenas aguardava na entrada como um predador prestes a atacar. Vocês não podem me levar! A mulher gritou, tentando se erguer do chão. Temos ordens, o homem advertiu. Sua voz era fria, como se não houvesse espaço para dúvidas ou negociações. Ele avançou, as intenções claramente hostis. A agitação na sala aumentou, o medo se espalhou como um incêndio. Tiago, conglomerado em adrenalina, bloqueou a passagem. Acho que você vai ter que passar por mim, desafiou. Seus músculos tensos como cordas prestes a se romper. A coragem dele era palpável, mas também mal disfarçava a vulnerabilidade que sentia. Um pai que se via no centro de uma tempestade incontrolável. Luna! Ele se virou e a olhou nos olhos, buscando a solidariedade dela. Mas antes que pudesse processar os sentimentos, uma explosão de... Sofia soltou um grito, os olhos arregalados de medo. O homem encapuzado lançou um olhar severo. Silêncio. Queria evitar que as crianças presenciassem isso, mas a hora da verdade chegou. A palavra verdade bateu como um trovão. Carla, com um semblante pálido, como se estivesse prestes a fazer uma confissão que a consumiria, apertou a mão de Jéssica. Vocês não sabem quem eu realmente sou. Ela finalmente revelou, a voz embargada. Não sou uma mãe. Eu sou uma criminosa. Um silêncio mortal a seguiu. Os rostos de todos se tornaram máscaras de espanto. O que isso significava? Que verdade obscura Carla escondia? Eu fiz coisas ruins, coisas que não posso explicar. Ela continuou, a emoção se desenrolando a cada palavra. E por causa disso, há pessoas atrás de mim. Elas vão destruir tudo. Tiago gelou. Destruir o quê? O que você está escondendo? Carla respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso. Se eu falar, elas vão... Antes que ela pudesse concluir, o som de um celular vibrando rompeu a tensão. Era um sinal de alerta.
Todos os olhos se viraram de um ponto a outro, enquanto Tiago apertava seu celular e a mensagem na tela ecoava: "Temos o que queremos, venham ou..." "Carlos!" Carla murmurou, horrorizada. "O que você fez? Como encontraram você?" O desespero quebrava suas palavras. Os homens encapuzados trocaram olhares, como se tivessem recebido um sinal. Isso não era apenas sobre levar Carla embora. Era algo mais profundo. Uma teia de mentiras, segredos e a possibilidade de que tudo que era considerado segurança e amor pudesse derreter a qualquer momento. "Se você não sair agora, a vida dela vai estar em perigo", disse um dos homens, o tom impaciente. "E você também." A imagem de Sofia e Jéssica juntas, com a inocência em seus rostos, fez o coração de Luna apertar. "Nós não podemos deixar isso acontecer!" Ela gritou, avançando em direção a Tiago, que ainda estava parado diante da porta. "Luna, não! Fique atrás de mim!" ele ordenou, mas a obstinação era maior que o medo. "Não é justo! As meninas não têm culpa de nada!" Ela começou a chorar, as lágrimas escorrendo. O eco de seu grito se perdeu no ar. As intenções de todos ficaram claras em um instante. O passado de Carla não era apenas uma luz apagada. Era uma bomba prestes a explodir. E eles estavam no epicentro dele. O que poderia acontecer a seguir? E então, no meio daquela confusão, o celular de Tiago disparou. A mensagem vinda do desconhecido iluminou a tela com uma frase que absorveu o ar da sala. "O que vocês farão pelas crianças? A hora chegou." Foi então que, em um movimento súbito, a figura encapuzada avançou e puxou um papel do bolso. "Se vocês querem as meninas, leiam isso. Está tudo aqui." Com a mão trêmula, Tiago pegou o papel e o deslizou, enquanto o coração de Luna batia rápido. "O que é?" ele perguntou, os olhos fixos na folha amassada. "Tudo sobre o que ela fez. As mentiras, os segredos e uma revelação que vai mudar tudo", disse o homem, a expressão agora mais séria. "Algumas pessoas estão aqui para salvar e outras para destruir. A escolha é sua." Com o papel em mãos, Tiago começou a ler em voz alta. E a sala se silenciou. As palavras expunham um enredo de traições, mentira e um passado obscuro que todos desconheciam. "Carla, não, isso não pode ser verdade", disse ele, enquanto as revelações abalavam a todos. "Ela não é quem você pensa que é. E Jéssica não é. Jéssica não é apenas sua filha. As verdadeiras filhas de Carla são..." E quando as palavras estavam prestes a sair, a porta se arrebentou com um impacto ensurdecedor. A entrada estava sendo invadida por uma força policial. "Ninguém se mexa! Estamos aqui para prender Carla!" gritou uma oficial, a voz ecoando na sala. O tempo congelou uma vez mais. O caos, a urgência, tudo misturava-se. O rosto de Carla se contorceu de horror, enquanto Sofia e Jéssica se agarravam a Luna. A revelação cortou o ar como uma faca. Qual era a verdade ocultada? Por que as vidas delas estavam entrelaçadas com um passado tão sombrio? A sala estava repleta de tensão, e o que deveria ser proteção agora era um mar de conflitos. O olhar de Tiago passava de compreensão a terror. Ele precisava decidir, mas o que ele escolheria? O que mais poderia vir à tona naquele turbilhão de sentimentos e segredos que mudariam tudo novamente? A resposta estava tão perto, mas, ao mesmo tempo, era uma sombra que ameaçava engolir cada um ali. O que mais Carla estava escondendo?
A verdadeira natureza do amor e da família estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum deles poderia prever. O tempo parecia congelar. A tensão pairava no ar, saturada de incertezas. O som da porta se fechando abruptamente reverberou como um alarme, e todos os olhares se voltaram para Carla e a figura encapuzada que apenas aguardava na entrada. "Vocês não podem me levar!" A mulher gritou, tentando se erguer do chão. "Temos ordens", o homem advertiu. Sua voz era fria, como se não houvesse espaço para dúvidas ou negociações. Ele avançou, as intenções claramente hostis. A agitação na sala aumentou. O medo se espalhou como um incêndio. Tiago, conglomerado em adrenalina, bloqueou a passagem. "Acho que você vai ter que passar por mim", desafiou, seus músculos tensos como cordas prestes a se romper. A coragem dele era palpável, mas também mal disfarçava a vulnerabilidade que sentia. Um pai que se via no centro de uma tempestade incontrolável. "Luna", ele se virou e a olhou nos olhos, buscando a solidariedade dela. Mas antes que pudesse processar os sentimentos, uma explosão de vozes começou a ecoar na sala. Sofia soltou um grito, os olhos arregalados de medo. O homem encapuzado lançou um olhar severo. "Silêncio!" Queria evitar que as crianças presenciassem isso, mas a hora da verdade chegou. A palavra verdade bateu como um trovão. Carla, com um semblante pálido, como se estivesse prestes a fazer uma confissão que a consumiria, apertou a mão de Jéssica. "Vocês não sabem quem eu realmente sou", ela finalmente revelou, a voz embargada. "Não sou uma mãe, eu sou uma criminosa!" Um silêncio mortal a seguiu. Os rostos de todos se tornaram máscaras de espanto. O que isso significava? Que verdade obscura Carla escondia? "Eu fiz coisas ruins, coisas que não posso explicar", ela continuou, a emoção se desenrolando a cada palavra. "E por causa disso, há pessoas atrás de mim. Elas vão destruir tudo." Tiago gelou. "Destruir o quê? O que você está escondendo?" Carla respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não posso." "Oh, se eu falar, elas vão." Antes que ela pudesse concluir, o som de um celular vibrando rompeu a tensão. Era um sinal de alerta. Todos os olhos se viraram de um ponto a outro enquanto Tiago apertava seu celular e a mensagem na tela ecoava. "Temos o que queremos. Venham ou Carlos", Carla murmurou, horrorizada. "O que você fez? Como encontraram você?" O desespero quebrava suas palavras. Os homens encapuzados trocaram olhares, como se tivessem recebido um sinal. Isso não era apenas sobre levar Carla embora. Era algo mais profundo, uma teia de mentiras, segredos e a possibilidade de que tudo que era considerado segurança e amor pudesse derreter a qualquer momento. "Se você não sair agora, a vida dela vai estar em perigo", disse um dos homens, o tom impaciente. "E você também." A imagem de Sofia e Jéssica juntas, com a inocência em seus rostos, fez o coração de Luna apertar. "Nós não podemos deixar isso acontecer", ela gritou, avançando em direção a Tiago, que ainda estava parado diante da porta. "Luna, não! Fique atrás de mim", ele ordenou, mas a obstinação era maior que o medo. "Não é justo. As meninas não têm culpa de nada." Ela começou a chorar, as lágrimas escorrendo. O eco de seu grito se perdeu no ar. As intenções de todos ficaram claras em um instante.
O passado de Carla não era apenas uma luz apagada. Era uma bomba prestes a explodir. E eles estavam no epicentro dele. O que poderia acontecer a seguir? Então, antes que Tiago pudesse ler a mensagem, um estrondo sacudiu a casa. A porta da frente se abriu com um impacto violento e um grupo de homens armados entrou, suas silhuetas ameaçadoras se destacando contra a luz da rua. "Não se movam!" gritaram em uníssono, suas armas levantadas como se fossem prolongamentos de seus próprios corpos. O coração de Luna acelerou. O medo se espalhou como um incêndio em sua mente. "Carla!" um dos homens chamou, apontando para ela. "Sabemos onde você está. É hora de pagar pelo que fez." Os encapuzados que estavam com Carla se encolheram e o olhar de Tiago mudou rapidamente de proteção a confusão. "Não há necessidade de violência. Estamos apenas..." "Cale a boca!" um dos novos homens gritou para Tiago. E lunática, Luna sentiu seu estômago revirar. A tensão era tangível e cada segundo parecia uma eternidade. "Vocês não vão levar a Carla!" Luna gritou, sentindo uma onda de proteção sobre as garotas. Ela olhou para as crianças, que tremiam de medo em seus braços. Mas antes que pudesse fazer algo, um dos homens se aproximou de Carla, segurando-a pelo braço. "Ela não vai a lugar nenhum", disse ele, a voz baixa e ameaçadora. "Você não sabe do que ela é capaz." No mesmo instante, um tumulto explodiu do lado de fora. A polícia cercou a casa e os gritos de sirene soaram como um lamento distante. "Calem a boca!" gritou um dos encapuzados novamente, mas agora tudo parecia estar fora de controle. A atmosfera estava em ebulição e Luna sentiu como se estivesse prestes a explodir. E num ato de desespero, Carla soltou uma revelação que cortou o ar. "Eu sou cúmplice de um crime maior! O verdadeiro criminoso está aqui! Ele está mais perto do que vocês imaginam! Você, Tiago, você nunca soube, mas você está envolvido nisso também." O ar ficou pesado e os olhos se voltaram para Tiago. O rosto dele se transformou em uma máscara de confusão e horror. "O que você está dizendo?" Ele sussurrou, incapaz de entender. "Eu não sou." "Tiago," Carla continuou, "você é o filho do homem que está escapando da lei. O motivo de tudo isso, você é a chave." Silêncio. O peso da revelação caiu sobre todos e a sala pareceu se desintegrar em um mar de emoções conflitantes. A verdade tinha um gosto amargo e todos os relacionamentos começaram a se desmanchar, como areia entre os dedos. Luna olhava para Tiago, seus olhos refletindo a desilusão. Como ele pôde estar envolvido? O que mais ele estava escondendo? O que significava tudo isso? E então, antes que alguém pudesse reagir, um novo estrondo ressoou e as luzes da casa foram cortadas. A escuridão tomou conta e gritos ecoaram. O caos reinava e o futuro deles estava mais incerto do que nunca. O tempo parecia congelar. A tensão estava tão alta que todos podiam quase sentir a eletrificação no ar. A escuridão na casa fez com que os corações disparassem, e os gritos e sirenes do lado de fora ecoavam como um lamento distante. As palavras de Carla, a revelação devastadora sobre Tiago, pairavam no ar. "Como você pode dizer isso?" Tiago sussurrou, os olhos arregalados. Ele parecia prestes a desmoronar. "Isso não pode ser verdade!" As luzes piscavam em um relance, oferecendo jogadas rápidas de sombra e luz. Luna queria correr. Queria proteger as meninas a qualquer custo.
Mas o que era a verdade? O que mais poderia estar escondido ali, em meio a tudo isso? Os homens armados se moviam em direção a Carla, seus rostos cobertos por capuzes, implacáveis e determinados. A hora de pagar suas dívidas chegou. Carla! Estamos aqui para levar o que é nosso. Luna sentiu um nó na garganta. O pânico começou a pulsar em suas veias, e um grito de Sofia a fez estremecer. Mamãe, eu tô com medo. A menina se agarrou mais forte a ela. E Luna desejou poder dar a ela o mundo, longe daquela desgraça. Calma, amor! Vai ficar tudo bem! Luna disse. Mas sua voz tremia. Ela olhou para Tiago, buscando uma resposta, um sinal de que eles poderiam sair daquela situação. Mas os olhos dele estavam fixos em Carla. Você tem que me dizer a verdade. O que mais está em jogo aqui? Se eu realmente sou aquele que eles dizem, como posso confiar em você? Tiago parecia prestes a despedaçar. O conflito interno dele brilhava como um farol de luz nas sombras da sala. E então, a voz de Carla se ergueu de novo, agora mais determinada. Eu não sou a única que esconde segredos. Tiago, se você soubesse o que está acontecendo, talvez tivesse uma escolha diferente a fazer. E nesse instante, tudo mudou. O estrondo irrompeu, mais uma vez cortando o ar como uma faca. A porta dos fundos se abriu com força e uma figura familiar apareceu, ofegante e pálida. Era Carlos, o homem que Carla mencionou. O seu passado que a perseguia. Os dois estão em perigo e eu posso ajudar! Carlos gritou, olhando diretamente para Tiago. Tiago, eles não estão aqui só por causa da Carla. Eles estão atrás de você. Você precisa ouvir. As palavras pareciam uma bomba prestes a explodir. Os homens armados reagiram com agitação, seus rostos escurecendo. Carlos, não diga nada! Um deles berrou, quase em pânico. Já é tarde demais! Carlos gritou, o rosto transparecendo raiva e medo. É o filho do homem que traiu esse grupo. Eles estão aqui para limpar qualquer vestígio e você é o vestígio. Não é apenas a Carla que está em jogo. O tempo parou. A revelação foi um golpe tão forte que fez todos recuarem um passo. Tiago se virou lentamente, como se cada palavra estivesse sendo martelada em seu coração. O quê? Como você sabe disso? Ele estava em choque, o coração pulsando em sua cabeça. Porque eu sou a única pessoa que pode conectar os pontos. Carlos respirava com dificuldade. Precisamos confrontar o que foi feito, agora! E você não pode simplesmente desaparecer do mapa. A sala estava prestes a desmoronar. O medo nos olhos das meninas. A tensão entre os adultos. Tudo interligado em um jogo de poder. O que mais estava em jogo? Os segredos ocultos estavam prestes a desenterrar toda a família deles. E como um relâmpago cortando o céu, Luna percebeu uma verdade devastadora. Seriam eles todos uma grande mentira. E se tudo isso não for apenas sobre nós? Ela gritou, seus olhos ardendo. A tensão explosiva atingiu um ponto crítico. E as luzes da casa piscavam freneticamente. O rugido de adrenalina percorria cada pessoa presente, e a percepção de que ninguém estava realmente a salvo era tão opressora que quase podia ser cortada com uma faca. Carlos, com a voz tremendo, acrescentou: Eu sei o que fiz e vi as consequências.
Por favor, vocês precisam me ouvir. O destino de todos depende disso. Se não agirmos agora, pode ser tarde demais. Nesse instante, a casa tremeu com um estrondo ensurdecedor. Um ruído forte e metálico reverberou, e todos se viraram na direção da porta, segurando a respiração. O que mais poderia se revelar? E quando o grito da sirene se misturou ao caos, uma única frase ecoou na mente de todos. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? A tensão da sala se intensificou e o futuro já não era mais previsível. O que aconteceria agora? A resposta estava diretamente à frente e tudo poderia desmoronar a qualquer momento. A casa estava em um caos total. A tensão era palpável, e os gritos e a sirene da polícia pareciam ecoar pela estrutura, como um eco distante de um pesadelo iminente. Luna olhava ao redor, seu coração acelerado. Sofia e Jéssica estavam grudadas nela, com os olhinhos arregalados de medo. Tiago, paralisado pela revelação de Carla, parecia uma sombra do homem forte que sempre foi. Carlos, em meio ao tumulto, fez um movimento rápido. Precisamos sair agora! A polícia vai prender todos nós se não fizermos algo! Sua voz era um sussurro urgente, mas havia um fogo na sua determinação. Os homens encapuzados hesitaram, começaram a murmurar entre si, confusos. Um deles olhou para Carla. Sua expressão exibia o dilema entre seguir as ordens e a lealdade a uma amiga. O que você fez, Carla? Se eles descobrirem que você nos traiu... Eu não traí ninguém! Carla gritou, sua voz ecoando na sala. Estou tentando protegê-las! É por isso que tudo isso está acontecendo! Tiago finalmente se moveu. Ele olhou para as meninas, seu amor por elas transparecendo, e então fixou o olhar em Carla. A verdade é que o passado não é só seu, Carla. Ele nos envolve a todos agora. Seu rosto estava contorcido em dor. Ele estava lutando entre a lealdade à sua nova família e o que suas origens representavam. Num movimento rápido, Carlos se colocou entre o grupo de homens e as meninas. Eu sei como isso termina, ele disse, cada palavra saindo com fervor. Mas todos nós precisamos jogar limpo agora. Se não formos sinceros, ninguém sairá ileso. As luzes começaram a piscar e o estrondo no telhado fez todos olharem para cima. O polícia estava lá fora, ameaçando invadir. Última chance! Saia da onde estiver, ou a força será usada! Gritou uma voz da rua. No que você se meteu, Carla? Luna perguntou, sua voz cheia de desespero. Se Tiago estiver certo, e você está expondo ele, você está arriscando a vida de todos nós. As crianças não merecem isso. Os homens encapuzados estavam atordoados com a situação em evolução. Um deles, percebendo que a pressão aumentava, disse: as crianças precisam sair daqui. Ele olhou para as meninas, um vislumbre de compaixão surgindo em seus olhos. Sim, elas precisam, disse Luna. E você, Carla, também. Este não é o final que você quer para nós. Foi nesse momento que Tiago se adiantou, sua voz profunda e ressoante. Uma escolha, Carla. Ou você se entrega e vamos resolver isso juntos. Ou todas essas mentiras vão nos destruir. O que nós somos só pode sobreviver se formos honestos uns com os outros. Lágrimas correram pelo rosto de Carla. Ela olhou de Tiago para as meninas e seu coração se partiu. Vocês têm razão. Justamente porque eu lutei tanto por vocês, não posso permitir que esse caos continue. Ela se virou para os homens encapuzados.
a determinação no olhar. Vou me entregar. Vocês só me levam se deixarem as meninas em paz. A tensão era uma corda esticada, prestes a se romper. Os homens hesitaram, mas então alguém fez um sinal e as sirenes mais altas chamaram a atenção do grupo. Vamos, agora! Luna agarrou Sofia e Jéssica pela mão e fez um movimento rápido em direção à saída. Quando a porta se abriu, encontraram-se diante de uma equipe da polícia prestes a entrar, armas em punho. É isso, chegamos no delegado. Um oficial gritou enquanto a cena se desenrolava. Com Carlos ao lado de Tiago, eles decidiram que não iriam permitir que as garotas fossem arrastadas para esse horror. Segurem nossas mãos! Vamos! A ordem de Tiago foi simples, mas cheia de amor, e cada um se agarrou ao outro. E enquanto a polícia cercava a massiva figura de Carla, os pensamentos de Luna se misturavam. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa. Em meio a caos, eles permaneceriam juntos. O desenrolar da história ainda não estava claro, mas o amor era a única âncora. E assim, com um último olhar para trás, Luna sussurrou: vamos enfrentar o que vier, juntos. Em meio ao turbilhão, o ciclo de medo e incerteza se fechava, mas não sem deixar pegadas profundas. O futuro era uma bruma, e apenas o tempo diria se as verdades finalmente trariam paz para todos. E então, enquanto as luzes da sirene brilhavam cada vez mais fortes, uma nova promessa pairou no ar. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não deixar que outros fiquem de fora desse desenlace. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. S.